conto para vocês por aqui. Combinado? Bora falar agora sobre Dorival Júnior a caminho da seleção brasileira. Notícia que explodiu como uma bomba nessa quinta-feira. A informação foi trazida depois de uma série de pequenas novidades. A primeira delas, de que graças a uma liminar, o Edinaldo Rodrigues, o presidente que estava afastado da CBF, foi devolvido a seu cargo de presidente da entidade que cuida do futebol brasileiro e também da seleção. Diante disso, a partir daí o Edinaldo começou a deixar vazar a informação de que a sua prioridade por agora é encontrar um novo técnico para a seleção brasileira. Ele quer definir alguém que fique em definitivo. Vocês sabem que o contrato do Diniz se encerra na metade do ano. A ideia da CBF é contar com um técnico de forma definitiva e, mais do que isso, de forma exclusiva, para acabar com essa história de acúmulo de trabalhos do Fernando Diniz enquanto trabalha na seleção. Também é técnico do Fluminense. Como é que vai ficar essa questão? E é aí que surge a informação que caiu como uma bomba no São Paulo. A notícia é de que o Dorival Júnior é o nome dos sonhos de Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo, inclusive, já teria entrado em contato com o Dorival e também com o Júlio Casares. Consegui a informação de que ninguém fez contato com o Dorival, mas o São Paulo foi avisado pelo pessoal da CBF a respeito do interesse na contratação do treinador. Resta saber se o Dorival vai aceitar um convite para trabalhar na seleção diante desse caso interino, né? Porque o Edinaldo volta à CBF numa questão delicada. Ele volta graças a uma liminar que a qualquer momento pode ser cassada, e a eleição que já estava sendo marcada para um novo presidente tornaria essa decisão da contratação do Dorival Júnior nula. O que eu posso assegurar também é que a multa rescisória no contrato do Dorival com o São Paulo é de 3 salários, ele ganha R$ 1.200.000 por mês, ou seja, estamos falando de R$ 3.600.000 de multa. Outro ponto importante, Dorival já está arrumando as malas lá em Florianópolis, onde passou férias, para se reapresentar ao lado do elenco e também com a sua comissão técnica nesse sábado, data marcada para o início das atividades no Tricolor. Qualquer informação a respeito, a gente volta para contar para Ferreira. E São Paulo terminou na noite dessa quinta-feira com um final feliz para o torcedor do São Paulo. Posso cravar que Ferreira é o quarto reforço do Tricolor para 2024. Uma pessoa do São Paulo assegurando que o Ferreira aceitou a última oferta do Tricolor. Era o que faltava para que o negócio fosse dado como oficial. Nas próximas horas, Ferreira vai se submeter a exames médicos e assinar contrato de 4 temporadas. Quero contar toda a cronologia dessa longa negociação que chegou a viver momentos tensos, inclusive na tarde dessa quinta-feira, quando o São Paulo deu um ultimato ao Ferreira e ao seu empresário Pablo Bueno. Bom, para a gente começar do começo, é importante lembrar que o São Paulo havia tentado nas últimas 3 janelas de transferência a contratação do Ferreira. Atacante de 26 anos de idade, que pertence ao Grêmio, mas já havia se declarado em outros momentos torcedor do São Paulo. Nas outras oportunidades não houve acordo porque o Grêmio descartou a negociação logo de cara. Na virada desse ano a coisa mudou, até porque o Ferreira ia para o último ano de vínculo no Grêmio e já havia deixado bem claro que não renovaria seu contrato. Ou seja, ou o Grêmio vendia o jogador agora ou perderia de graça. Para piorar, o Ferreira passou a ter direito a um salário de R$ 700.000 por mês nessa temporada, o que aumentou a pressão para que o Grêmio o negociasse. São Paulo, desde o fim do Campeonato Brasileiro, tentava convencer o tricolor gaúcho a um acordo. Primeira oferta de empréstimo com opção de compra, o Grêmio descartou na hora. Depois o São Paulo sugeriu envolvimento de outros atletas. O tricolor mandaria 1 ou 2 jogadores para o Grêmio e em troca receberia o Ferreira. O Grêmio também disse não. Importante lembrar que o tricolor gaúcho tinha só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Até por isso a negociação era ainda mais complicada. O São Paulo precisava se acertar com o Ferreira, precisava se acertar com o Grêmio para que o negócio pudesse casar. Em paralelo às tratativas com o Grêmio, o São Paulo conversou com Pablo Bueno, representante do Ferreira, e ouviu que a negociação tinha grande chance de acontecer. Inclusive o Dorival Júnior, o técnico do São Paulo, chegou a conversar por telefone com o Ferreira e com o Pablo, explicou sobre o projeto, disse que o Ferreira teria um espaço importante como protagonista na temporada de 2024, e isso fez com que a coisa se tornasse ainda mais quente. Voltando às negociações entre São Paulo e Grêmio, o tricolor precisou começar a negociar valores, porque percebeu que na base da troca ou empréstimo não rolaria. O Grêmio trabalhou desde o princípio com a cifra de 2,5 milhões de euros. Em determinado momento, o São Paulo concordou em pagar os 2,5 milhões de euros, mas queria parcelado, e o Grêmio insistindo para o pagamento à vista. Até que, nas últimas horas, na virada de quarta para quinta-feira, o Grêmio enfim cedeu e topou um parcelamento de poucas vezes. A primeira parcela, inclusive, vai ser paga com a grana que o São Paulo receberá da venda do Natan, lateral direito, para o Red Bull Bragantino.
A partir daí, houve um acordo entre os clubes, algo que eu consegui confirmar na tarde dessa quinta-feira com o dirigente do Grêmio e com o dirigente do São Paulo. Mas esse dirigente do São Paulo com quem conversei por volta das 3h30 da tarde dessa quinta-feira disse que o negócio ainda estava longe. Eu estranhei, falei, mas como assim? Vocês já tinham um acordo com o Ferreira, conseguiram um acordo com o Grêmio, por que está longe? E a pessoa me contou que o Bahia entrou na jogada, fez uma oferta maior ao Ferreira e aquele acordo que o São Paulo havia fechado com o atleta deixou de valer. O Ferreira queria que o São Paulo cobrisse a oferta que o Bahia havia apresentado em relação a salários. Contei para vocês no início do vídeo que o Ferreira passaria a ganhar 700 mil por mês no Grêmio, certo? São Paulo topou bancar os 700 mil por mês no início das tratativas e ainda condicionou uma série de bônus ao longo dos 4 anos de contrato. Só que o Bahia apareceu com uma oferta melhor, respaldado pelo Grupo City. O Bahia tem capacidade financeira e sugeriu uma grana maior. Na tarde dessa quinta-feira, em meio a essa dificuldade com o representante do atleta, o São Paulo deu um ultimato. Ferreira, ou você aceita a nossa proposta, ou o São Paulo vai descartar a negociação e vai desistir de vez de contratá-lo. Ferreira conversou, pensou, buscou informações e o conselho da sua família, também conversou com o Pablo Bueno, que lá da Turquia entrou em contato com os dirigentes do São Paulo agora à noite, por volta de 9h30 da noite, para afirmar que o Ferreira topou o acordo que já havia sido estabelecido com o São Paulo. Diante disso, o acordo está fechado. Ferreira, inclusive, já começou a buscar residência para morar em São Paulo. Ele gostaria de ficar perto do CT da Barra Funda, onde o São Paulo treina. A operação para a compra dos 35% dos direitos econômicos junto ao Grêmio vai custar 2,5 milhões de euros. Ainda estou tentando descobrir quanto é que o São Paulo vai bancar para adquirir outros 30%. O São Paulo vai ser dono de 65% dos direitos econômicos. Já contei para vocês, contrato de 4 temporadas. Ferreira passa a ser o 4º reforço do São Paulo para 2024. Antes o tricolor já havia fechado com o Eric, atacante que vinha bem no Ceará, tinha contrato somente até dezembro. O contrato inclusive já foi rescindido e o São Paulo o adquiriu de graça, atacante de velocidade, assim como o Ferreira. Segundo a contratação do São Paulo para a atual temporada, Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção brasileira, há 16 anos atuando no exterior, ele até tinha a possibilidade de continuar fora, mas o São Paulo conseguiu convencê-lo, atleta que também chegou livre. Terceira contratação essa, com o investimento, o São Paulo desembolsou mais ou menos 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos de Bobadilla, volante de 22 anos, que pertencia ao Cerro Porteño. Bobadilla, inclusive, já está no Brasil para iniciar a pré-temporada nos próximos dias. Ferreira é a 4ª aquisição. Ferreira deve desembarcar ainda nessa semana em São Paulo para a realização dos exames médicos e para iniciar a pré-temporada junto do restante do elenco. Ferreira conversou com o Dorival Júnior e nos últimos dias também conversou com o Rafinha. O lateral direito e capitão do São Paulo entrou em contato para dizer que ele seria muito bem recebido, que seria uma peça importante, e o São Paulo sentia falta de jogadores de velocidade, até por isso o papel dele seria de protagonista no tricolor paulista. Diante desse cenário, dá para afirmar que o São Paulo já tem 4 reforços garantidos, agora vai buscar com calma um lateral esquerdo e um atacante reserva para o Caleri. Não há pressa nessas negociações e o São Paulo só vai entrar nessas tratativas se conseguir arranjar jogadores importantes, mas que não custem muito. O São Paulo não está disposto a colocar muito dinheiro, nem